Paz, amados intercessores, estamos no nosso segundo módulo, né, na nossa 10ª aula, e nós vamos agora começar a falar das armas que nós temos, né, as armas de guerra. Vamos começar orando, então. Pai querido, nós te bendizemos, te exaltamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome, Pai. Reconhecendo, Senhor, precisamos da direção do teu Espírito, precisamos que o teu Espírito ministre aos nossos corações, Pai. Precisamos, Pai querido, de ti, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos. Por isso, Senhor, nós entregamos, Pai querido, esta aula nas tuas mãos, que o teu Espírito dirija os meus lábios e que o teu Espírito ministre aos nossos corações, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor, que a tua presença se manifeste em cada lugar onde esse vídeo estará sendo transmitido, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque a tua presença é real, Senhor, aqui, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados. Então, nós vamos começar falando sobre as armas, né? Quais são as armas? Nós vamos falar duas aulas sobre as armas. Nós vivemos como homens, mas não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nós destruímos toda pretensão e argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, amados, nós estamos numa guerra. E a palavra deixa claro que as armas que nós lutamos não são humanas. Nós não lutamos com armas humanas. A nossa guerra é espiritual, não é contra pessoas. Consequentemente, as nossas armas também são espirituais. E na sequência desse versículo, ele fala sobre fortalezas que toda a pretensão e argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o pensamento, porque essas fortalezas, amados, elas são na mente. Nós já falamos sobre isso, né? Então, se o inimigo conseguir plantar engano na nossa mente, nós estaremos em desvantagem nessa batalha. Mas as armas do Senhor nos conduzem a termos discernimento. Veja o que diz ali. A nossa luta contra hostes espirituais da maldade não é contra pessoas. Amados, quem está lutando contra principados nas regiões celestiais não tem tempo de ficar brigando com gente aqui na terra. Muitas vezes, isso é tudo que o diabo quer. Lembra que nós já vimos que é uma guerra por adoração. Tudo que ele quer é desviar o nosso olhar, o nosso foco de Deus. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que olhar para aquele que é o centro de todas as coisas, que é Deus, o trono de Deus. Mas ele quer colocar amargura, pensamentos errados, sentimentos errados. Nós já falamos sobre isso. Muitas vezes é os relacionamentos que ele usa. Quantas vezes nós perdemos tempo com mimimi, preocupados com o que os outros disseram de nós, o que estão pensando, o que estão fazendo, como estão nos tratando. Amados, como diz ali, quem está numa batalha, entende que está numa batalha, não tem tempo para perder com essas coisas. Não tem tempo para ficar se magoando porque o irmão não deu, não cumprimentou, ou porque olhou. Gente, a nossa guerra não é contra pessoas. Nós temos que saber quem nós somos, o nosso valor em Cristo e olhar para Ele. Então, a igreja não vai conseguir enfrentar essa guerra se nós usarmos meios carnais e armas humanas. De maneira nenhuma. As nossas armas são espirituais, é o que nós vamos ver aqui agora. E quantas vezes nós tentamos, nós vamos ver depois isso também, estratégias para conseguir fazer a obra, que é de Deus. A estratégia é Ele que dá, Ele é o general. E muitas vezes nós tentamos, deu certo com tal irmão, eu vou fazer. Gente, para cada batalha, nós vamos ver isso também. O Senhor tem uma estratégia diferente. E é Ele que dá. Mas simplesmente as nossas estratégias humanas jamais vão substituir as práticas básicas. Existem coisas que são básicas, oração, palavra. Não tem como vencer uma batalha se nós não usarmos essas armas básicas. Isso é o básico. As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E onde é que o diabo tenta colocar fortaleza? Na nossa mente.
A nossa mente tem que estar cheia da palavra, preenchida com um relacionamento de intimidade com Deus. Nós temos que ser sinceros com Deus. E aí a gente não vai se preocupar se a pessoa está te tratando mal ou não, sabe? Se nós estivermos certos de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. A gente vai ver que tanto no Novo como no Antigo Testamento, as pessoas que faziam vontade de Deus sofriam rejeição, sofriam represálias. Mas se tu tiver num relacionamento de intimidade, conhecendo a palavra, entendendo que tu não está fazendo nada diferente daquilo que o Senhor está te orientando, então essas fortalezas elas não vão ter espaço na nossa mente. É bem claro, as nossas armas elas são poderosas para destruir fortalezas. E o diabo sempre vai tentar ganhar espaço na nossa mente. Por isso que nós temos que estar preenchidos da palavra, guardados em oração. O que é uma fortaleza? Amados, uma fortaleza é uma estrutura projetada para resistir e se opor a uma força. Então, há uma força de Deus que quer tomar nossa mente e nos fazer com que nós entendamos quem nós somos. É o fermento do reino que tem que estar no nosso interior. Mas o que muitas vezes acontece? Existem fortalezas que foram construídas ao longo dos anos, que batem gatilhos, traumas. Essas são fortalezas que são projetadas, estruturas do inferno, que são projetadas na nossa mente para se opor à verdade, para se opor à palavra. Amados, nós não precisamos estar desarmados nessa batalha. As armas que Deus nos disponibiliza são poderosas para colocar abaixo toda a fortaleza do inimigo. Tudo aquilo que é mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Toda mentira que é lançada sobre nós. As nossas armas que o Senhor nos disponibiliza, que são armas espirituais, essas armas são poderosas para destruir essas fortalezas, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Então, é uma batalha, e a batalha começa aqui. Nós precisamos nos encher da palavra, orar, aqui é o básico. E nós vamos ver outras armas também que nós podemos usar. Porque nós destruímos toda a pretensão e o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Nós destruímos a pretensão. O nosso pensamento tem que ser levado cativo. Cativo. Para que nós sejamos... Cativo a quê? Cativo a palavra. Para que nós sejamos obedientes a Cristo. Não sejamos rebeldes. Quem é você na sua mente? Como é que você se vê? Porque a palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E muitas vezes nós aceitamos acusações, nós já vimos isso, andamos pesados. Eu pergunto, qual o tipo de fermento que permeia a tua mente? Ele nos fala sobre influências na mente que determinam como nós interagimos com o reino. São influências na mente que elas não influenciam, elas determinam. Essas influências na mente determinam. Nós já vimos que a fé sem obras é morta. O que move as nossas ações é aquilo que nós acreditamos. Olha o que Jesus disse. Contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, o Senhor Jesus nos fala de 3 fermentos. O fermento é uma imagem de influência sobre as nossas mentes. O fermento é aquilo que influencia o nosso pensamento, a nossa fé. E Jesus fala do fermento do reino, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento do reino é o que deve permear a nossa mente. Mas existem fortalezas que precisam ser derrubadas com as armas espirituais, porque essa batalha é espiritual. O que nós entendemos por fermento dos fariseus? Porque Jesus fala, tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes são fortalezas que se levantam na nossa mente contra o quê? Contra a fé no sobrenatural. Porque o fermento do reino é o que fomenta o sobrenatural nas nossas vidas. E o fermento
de Herodes e o fermento dos fariseus faz exatamente o contrário. Ele vai contra a fé. A fé é uma coisa que nós temos que exercitar como um músculo. Tu vai numa academia, tu exercita, e aí quanto mais se exercita, mais te fortalece. A fé é de igual modo. Mas quando o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes começa a tomar conta da nossa mente, e ele vai contra a fé no sobrenatural. O fermento dos fariseus se manifesta quando nós encontramos desculpas para permanecer numa situação justificando o problema. Amados, o evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Não dá para usar máscara. Não. O fermento dos fariseus é o religioso. É aquela pessoa que está na igreja, mas não muda. Né? E aí, quando nós falamos de processo, quantas vezes, quando o Espírito Santo vem disciplinar, nós fugimos? Porque nós queremos permanecer na zona de conforto e não mudar. Fariseu. Fariseu é a pessoa que vai na igreja e não aceita ser transformado. A pessoa que não tem poder. O evangelho transforma vidas. O evangelho transforma realidades. Talvez tu estejas passando por um processo. Suporta o processo. E nós vimos ali que cada degrau, né, nos leva a um patamar diferente. A pessoa que não aceita fica num loop. Ela não sai do lugar. Farisianismo é quando nós não deixamos que a palavra nos transforme. Não há poder de transformação na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Esse é o fermento dos fariseus. E o fermento de Herodes, o que é? O fermento de Herodes se manifesta todas as vezes que nós enfrentamos situações sem trazer Deus para dentro do problema. Amados, não é por poder nem força, é pelo Espírito que as coisas acontecem. As nossas estratégias humanas, a nossa tentativa de manipulação para fazer com que as pessoas ajam de acordo com o que nós achamos, é o fermento de Herodes. Eu vou usar o que eu tenho na minha mão para ter o controle. Isso é o fermento de Herodes. Quando nós queremos controlar a situação e não permitimos que o Espírito Santo faça. Então, amados, vamos deixar que o fermento do reino entre no nosso coração, na nossa mente e nos transforme. Agora, a boa notícia, nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, essas armas são poderosas em Deus. E essas armas, amados, elas destroem todas as fortalezas. Se nós nos expusermos ao tratamento de Deus, essas fortalezas elas vão caindo paulatinamente da nossa mente e cada vez mais o fermento do reino vai tomando a nossa mente. No Antigo Testamento, né, quando Deus prometeu ali que Josué foi tomar a terra prometida, eles tiveram que lutar, eles tiveram que vencendo fortalezas, porque a terra tinha gigantes. A nossa mente, a gente vem, mesmo a pessoa que foi criada dentro da igreja, porque o que nos transforma não é o estar apenas dentro da igreja. O que nos transforma é termos um relacionamento de intimidade com Deus. Quanto mais nós nos chegamos a Deus, mais Ele se chega a nós. Quanto mais nós nos rendemos, mais nós temos revelação de quem Deus é. Na próxima aula nós vamos falar também sobre as armas. Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, nesse momento, Pai, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, que, Senhor amado, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta aula, Deus, ela se posicione contrário, Senhor, ao fermento dos fariseus, Senhor, e ao fermento, Senhor amado, de Herodes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa seja, Senhor amado, tomado pelo fermento do reino, Pai. Que o teu reino, Senhor amado, cresça em nós, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor tenha completo domínio sobre a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações, Pai, o nosso tempo, Senhor. Tudo aquilo que nós dispomos, a nossa energia, Pai.
Que venha o teu reino, Senhor, sobre cada pessoa que está fazendo esse curso. Pai querido, isso é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que reina sobre nós, Senhor. Toma o teu lugar e reina sobre nós, Deus. Nós te damos esse lugar de honra, Senhor, porque só tu és digno de ser adorado, Pai. Nós rejeitamos todo ídolo, Senhor, todo falso Deus, Senhor amado. Em nome de Jesus, e declaramos, venha o teu reino, Senhor, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor, sobre todos aqueles que têm contato conosco. Isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Deus abençoe e até a próxima semana.